Olá, parece que estamos então aqui mais uma vez para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em C#, e hoje vamos falar sobre arrays multidimensionais. Atenção que eu volto a relembrar que quando falei em arrays, no vídeo dos arrays, eu disse que um array era uma matriz, e não é, é sim um vetor. Um array multidimensional é que é uma matriz. E esse mesmo array multidimensional é basicamente uma tabela com linhas e colunas, ou então podem ser algo mais do que uma tabela, dependendo, claro, do número de valores que constituem o array multidimensional. Eles têm um tamanho fixo e são utilizados para armazenar um conjunto de dados de uma forma sequencial. É importante relembrar que é mais útil pensar em um array como um conjunto de variáveis do mesmo tipo, em que essas mesmas estão posicionadas na memória de forma adjacente. Essas variáveis são chamadas de elementos e cada um desses é identificado por um índice, sendo que temos então um índice para identificar a determinada coluna e um outro índice para identificar a determinada linha. Isto, claro, se for um array, neste caso, entre aspas, bidimensional, que continua a ser multidimensional na mesma, ou seja, uma matriz. Ok, neste vídeo é isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer um array que tenha apenas linhas e colunas para que vocês percebam. Ok, como é que fazemos então um array? Basicamente um array simples é constituído por aqui os parentes retos. Damos então o tipo, que será do tipo inteiro. Vamos chamar de multidimensional. Aqui será melhor ser então em português dimensional, multidimensional, dimensional. Peço desculpa pela parte do inglês. E agora aqui tínhamos que dar apenas um índice e tínhamos um índice não, o número de elementos, peço desculpa. E aqui já teríamos então... peço desculpa, aqui devia ser array. Ou então array multidimensional. Peço imensa desculpa porque eu tenho o hábito de programar em inglês, nome de variáveis em inglês, e aqui eu opto por escrever em português as coisas e acabo por confundir um bocadinho às vezes, ok? Peço desculpa por isso. Ok, temos então aqui um simples array, mas o que nós queremos aqui é um array multidimensional. Apenas com linhas e colunas, portanto será algo do género. Aqui temos que meter uma vírgula, e já vão perceber porquê, aqui à frente, porque aqui é necessário colocar então dois valores, ou seja, o número que será referente ao número de linhas, primeiro ao número de linhas, eu vou colocar aqui no comentário, e depois sim o número de colunas, ou seja, 5 linhas e 4 colunas. Nós temos que pensar mesmo como uma tabela, ok? É importante pensar assim. Eu vou colocar então aqui, para não confundir e vocês terem uma noção, número de linhas, vírgula, número de colunas. Não confundem isto, que é bastante importante perceberem que o primeiro é referente ao número de linhas e o segundo número de elementos é referente ao número de colunas. Atenção que é referente a este tipo de array multidimensional, ou seja, a esta matriz, porque é basicamente apenas com linhas e colunas. Depois podemos ter que isto é basicamente um array, entre aspas, 2D, ok? Porque só tem dois números de elementos, que é o 5 e o 4, que é basicamente uma tabela, uma matriz. Já a parte podemos ter um array 3D, que é basicamente podemos colocar vários, ou seja, aqui podemos colocar, por exemplo, 3, já seria algo mais complexo, ok? Mas dependendo das coisas que vão precisando também, portanto, tem que ter uma noção do que é que estão a fazer. Ok, aqui vamos colocar diretamente os valores, algo simples também, só que, como podem reparar, já não é da mesma forma de sempre. Portanto, temos que colocar aqui chavetas, temos que colocar então quantas linhas? Se bem se lembram, o número de linhas é o primeiro, ou seja, temos que colocar 5 linhas. Para isso vamos fazer a seguinte, para perceberem que é mesmo uma tabela. Só que é neste caso, okay? Neste caso específico que eu estou a fazer. E agora sim, já nos saiu um determinado erro. E agora diz que, por exemplo, se eu tivesse aqui 4, o erro que nos dava era que o tamanho de 5 elementos a nível de linhas era necessário. Se eu colocar aqui o último, o erro desaparece. E temos agora um só erro, que é basicamente o número de colunas que tem que ser implementado. Para isso vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4.
Ok? Um erro já foi. Agora só temos aqui 4 erros. Vamos colocar agora 1 e 1. Outro erro que já foi. Aqui, atenção que não tenho espaço. Eu estou aqui a confundir um bocadinho. Peço desculpa. Ok, é assim. Aqui vamos chamar de 2, 2, 2 e 2. Aqui tem espaço. Agora só temos 2 erros que é referente a estas duas colunas. Desculpa, é referente, quer dizer, é referente ao número de colunas, só que basicamente, aqui não é número de colunas, é sim número de colunas, porque basicamente na linha temos que colocar os valores de cada coluna, das 4 colunas, e não estamos a fazê-lo. Portanto, vamos colocar aqui 3, 3, 3, e quando colocamos o último vai desaparecer o erro. Ok? E agora temos um que é basicamente o 4, 4, 4, 4. Ok. Temos então o nosso array bidimensional ou multidimensional, como preferirem, criado. Agora o que temos que fazer é ler todo o seu conteúdo e vamos tentar colocar isto numa perspectiva de tabela, tal como está aqui, mas na linha de comando. Vamos tentar fazer com que seja impresso numa perspectiva de tipo de tabela para ser mais fácil de compreender. Atenção! Nós no vídeo do ciclo for, nós vamos tentar um array para percorrer todo o seu conteúdo e mostrar assim todo o seu conteúdo. Aqui o que vamos fazer é algo diferente. Vamos usar um ciclo for, mas sim 2. Temos que usar um ciclo for para o número de linhas e depois dentro desse próprio ciclo for temos que usar um outro ciclo para o número de colunas. Ou seja, nós vamos começar a ler linha a linha e quando entramos numa linha temos que ler coluna a coluna, a coluna, a coluna. Ou seja, quando essa coluna termina, vamos passar então para a próxima linha e assim sucessivamente. Ou seja, linha, lemos todas as colunas, linha, lemos todas as colunas, linha, assim sucessivamente. Ok? Isto para terem percebido. Vamos criar então aqui um ciclo for, tab. Aqui, length não será este, será sim outra coisa nova que vão aprender, que é basicamente o array multidimensional. Aqui é ponto, já não é ponto length, e sim ponto get length. Porquê? Porque nós temos aqui agora 2 números de elementos, referente ao número de linhas e ao número de colunas. Portanto, aqui será o 0. Vamos ler primeiro linha a linha. Atenção que o 0 é o 5. E se verem aqui em cima no comentário é referente ao número de linhas. Vamos ler primeiro linha a linha. Vamos colocar aqui um outro ciclo for para agora lermos coluna a coluna. Aqui em vez de ser I, o que não pode ser, tem que ser, por exemplo, uma letra a seguir, o J, porque já temos então aqui o I em cima e não podemos confundir. Damos um Enter. E aqui o que vamos fazer é agora o array multidimensional .getLength, que aqui será então o 1. Ok. Temos então os 2 ciclos for criados. O primeiro referente ao número de linhas, para percorrermos linha a linha. E depois dentro, ou seja, linha, depois colunas, temos então o código que será referente a ler coluna a coluna para depois passarmos para a próxima linha. Ok, o que temos que fazer agora é tentar fazer aquilo que eu disse, que é tentar que seja impresso na linha de comandos em formato de tabela tudo o que nós queremos. Ok, vamos fazer o seguinte, aqui vamos colocar a nossa variável e um /t. Ok, aqui um /t, que é basicamente um tab, também já expliquei isso quando falei mais sobre as strings, que é esse o nome do vídeo, desta mesma série. Aconselho-vos a ver caso não saibam o que é o /t, que é basicamente criar uma nova tab, e agora só temos que colocar aqui os dados que recebemos, que é basicamente o I e o J. Temos aqui o array multidimensional e vírgula J, ou seja, como eu disse, o I é referente, ou seja, o primeiro for é referente ao número de linhas, vamos andar linha a linha, e o J coluna a coluna. Portanto, é isso que temos aqui. Este é referente ao número de linhas e o J ao número de colunas, como podem ver aqui. Então, este comentário é muito importante caso não estejam a entender, ok? Portanto, aqui, fechar parênteses retos, com o /t, que é para criar uma nova tab, e agora temos que criar apenas um console writeLine. Para quê? Para que, quando, se repararmos, está aqui dentro do ciclo for, mas do primeiro, que é referente às linhas, para que quando é que vamos ler
coluna a coluna. Para passarmos por uma nova linha, demos então um Enter, que é basicamente essa nova linha que vai passar para a linha de baixo. Ou seja, de uma linha, vamos passar para a outra, para a outra e para a outra, consoante o número de linhas do nosso array multidimensional. Ou bidimensional, como quiserem. Vamos executar então o nosso pedaço de código e vamos poder observar que esquecemos de colocar aqui uma coisa, que foi basicamente, aqui não é erros comuns, e sim array multidimensionais. E vamos então executar o nosso pedaço de código e apagar estas bibliotecas completamente desnecessárias. Ok. Vamos então aqui executar o nosso pedaço de código. E podemos ver que isto não funcionou como eu queria. Ok. Porquê? Vamos então observar aqui o que é que se passa. Ora bem. Temos aqui tudo a funcionar corretamente. Ok, já percebi. É que aqui não é right line e sim right. Ou seja, não podemos dar um enter e sim escrever à frente. Ok, como podemos ver aqui, temos então tudo num formato de tabela, igualzinho ao que nós temos aqui ao lado, ou seja, do nosso código, ou seja, da linha 10 até à linha 14, que é basicamente 1, 2, 3, 4, ou seja, aqui na linha de comandos, se for impresso mesmo, 1, 2, 3, 4, depois 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e 4. Portanto, podem ver que temos então um array multidimensional, ou bidimensional neste caso, em um formato de tabela, que for impresso, e nós podemos fazer coisas bastante engraçadas e um pouco complexas até se aumentarmos o número de dados no nosso array multidimensional. Portanto, espero que tenham agora uma noção de qual é a diferença entre um array que é um vetor e um array multidimensional, que é basicamente uma matriz, e não podem perder a vida amanhã que será então sobre dicionários, ok? Portanto, até lá e happy coding!